Teacher, por que eu preciso aprender phrasal verbs? O que phrasal verbs tem de tão importante, tão especial que eu preciso memorizar? Chato, muito chato aprender phrasal verbs. Hi, eu sou a DJ Rejane e ajudo você a falar inglês. É isso, pessoal. Phrasal verbs, fundamentais para sua comunicação em inglês. É isso mesmo. Para vocês falarem o inglês natural, para vocês passarem confiança para aquela pessoa com quem vocês falam, para vocês ganharem mais confiança e, mais importante, para vocês ganharem autoridade falando inglês, vocês precisam aprender phrasal verbs, porque nativos usam phrasal verbs 99,9% do tempo. Então não é só para entender o nativo, mas é para você também falar um bom inglês. Primeiro, o que é um phrasal verb? Um phrasal verb é um verbo que você pega, qualquer verbo, e você pega uma partícula, ou às vezes duas partículas. O que são partículas, Rejane? Uma preposição ou um advérbio. Então você pega um verbo, uma preposição ou um advérbio, um verbo e duas partículas, um advérbio e uma preposição, e você faz um verbo totalmente novo, que não tem nada a ver com o significado daquele verbo original que você pegou para juntar com as partículas. E é isso. Você tem que memorizar. Por quê? Porque nós temos muitos, mas pessoal, muitos mesmo phrasal verbs. E mais, um verbo você pode juntar com várias partículas e fazer vários phrasal verbs com significados diferentes, ou você pode pegar um verbo e uma única partícula e este phrasal verb tem mais de um significado. Então, só para você ver o quão complexo são os phrasal verbs, mas são necessários. Precisa aprender, precisa memorizar. Hoje eu peguei um verbo simples, o verbo look, que é o verbo olhar. Você aprende no básico, é um verbo regular, não é? Você usa lá no básico como look at me, não é? Olha para mim, né? Super simples esse verbo. E eu vou fazer com ele hoje 4 phrasal verbs, tá certo? Eu não vou entrar em mais de um significado, tá? Tem aí phrasal verb que tem mais de um significado, mas eu vou entrar em um significado só para cada um deles, porque eu defendo a seguinte tese: nós não podemos jogar tudo em cima do aluno, nós não podemos vir aqui com uma lista de 10 phrasal verbs, 20 phrasal verbs e esperar que vocês consigam absorver tudo, digerir tudo e aprender e sair usando por aí, porque não é bem assim. Então eu defendo o seguinte: one step at a time, um passo de cada vez, não é verdade? Aos poucos, você vai subindo seus degraus aí aos poucos. Phrasal verbs é assim, é um estudo contínuo. Você sempre vai estar aí no seu tempo de aluno, sempre estudando e aprendendo phrasal verbs, porque como eu disse, são muitos, ok? Então tá, vamos para o primeiro que eu trouxe para vocês, que é look. Peguei o verbo look, peguei a partícula after e fiz o phrasal verb look after, que significa tomar conta, ser responsável por algo ou por alguém, por um tempo determinado ou não. Se você for, por exemplo, o gerente de uma empresa, você pode ser responsável, não é, tomar conta de diversas tarefas nessa empresa. Então, look after é tomar conta, ser responsável por algo ou alguém, ok? Por um determinado tempo, tá? Específico ali, um dia, 2 dias, um mês, ou não, ou ser parte do seu trabalho, por exemplo, na sua empresa. Então, eu vou dar o primeiro exemplo aqui para vocês, prestem atenção. We usually look after our neighbor's house while they're away. Nós geralmente tomamos conta, cuidamos da casa dos nossos vizinhos enquanto eles estão fora, enquanto eles estão viajando. They are away. Isso aí significa que eles estão fora, tá? Estão viajando. Vou dar mais um exemplo para ficar mais claro ainda. Don't worry about Pam. She can look after herself. Não se preocupe com a Pam. Ela consegue se cuidar sozinha. Ela pode se cuidar sozinha. Tá vendo? Look after. She can look after herself.
Vamos para mais um exemplo. Quero deixar tudo bem claro aqui para vocês. Anne works full-time, so it's John who looks after their son. A Anne trabalha full-time, período integral, então é o John que cuida, que toma conta, que fica responsável pelo filho deles. Tá vendo? Super simples. E um phrasal verb bastante usado. Vamos para o segundo. Peguei o verbo look, peguei a partícula back e a partícula on. Look back on, que simplesmente significa pensar no passado, tá? Ficar pensando nos velhos tempos, ficar pensando em alguma coisa que aconteceu no passado. Look back on. Olha o primeiro exemplo. When I look back, I can see where we went wrong. Neste exemplo, eu não coloquei o on, porque o on nem sempre vai entrar, tá certo? Então, você pode usar o look back ou o look back on. Agora, eu vou dar um exemplo com o on para vocês verem. Então, nesse exemplo aí, eu falei, quando eu olho para trás, não é? Eu consigo ver onde nós erramos, tá? Agora, vamos para o segundo com o on. She looked back on her time as teacher with proud. Ela olhou para trás, não é? No tempo que ela era professora com orgulho. She looked back on her time as teacher with proud. Ou seja, ela lembrou do passado quando ela era teacher com muito orgulho. Mais um exemplo para vocês. One day, she'll look back on this and laugh. Um dia ela vai lembrar disso, ela vai olhar para trás e lembrar disso e rir, dar risada dessa situação. Look back on ou apenas look back, tá certo? Você pode usar só com o look back e look back on, ok? Muito bem, vamos para mais um phrasal verb, o third. Look forward to. O que é look forward to? É esperar com ansiedade, esperar ansioso, esperar empolgado por algo que está para acontecer, por algo que vai acontecer, que você sabe que vai acontecer, ok? Então, vamos para o primeiro exemplo. I'm really looking forward to my vacation. Eu estou esperando de verdade as minhas férias com muita ansiedade, com muita empolgação. I'm really looking forward to my vacation. Então, estou esperando minhas férias, empolgada, não é? Muita ansiedade para que aconteça. Agora, presta atenção nesse outro exemplo aqui. We were looking forward to seeing our grandchildren again. Oh, my husband and I, we were looking forward to seeing our grandchildren again. Nós, eu e meu marido, não é? Estávamos esperando ansiosamente, empolgados para ver nossas netas novamente. Mas note que depois desse to, o verbo ver veio com ing. We were looking forward to seeing our grandchildren again. Tá vendo? Então, depois desse look forward to, se vier um substantivo, como no primeiro exemplo, I'm looking forward to my vacation, tudo bem, vacation é substantivo, sem problema algum. Mas se depois desse to vier um verbo, como este aqui, nós estávamos esperando ansiosos para ver nossas netas novamente, então veio o verbo depois do to, aí você precisa pôr um ing neste verbo, e eu vou dar mais um exemplo assim para vocês prestarem mais atenção. I'm looking forward to starting my new job. Eu estou esperando ansiosa, empolgada para começar meu novo emprego. To starting my new job. Tá vendo? Então, isso vocês precisam prestar atenção, tá certo? Depois do look forward to, se vier um verbo, não se esqueçam. Coloquem ing neste verbo. Vamos para o último phrasal verb. Look up to someone, tá? Eu vou dar só um significado. Look up tem mais significados, mas eu vou dar só esse aqui, que é admirar. Olhar com admiração e respeito para alguém. Por isso que é look up to someone.
tá? Vem uma pessoa depois desse to, porque você admira, você olha com admiração e respeito para essa pessoa. Olha o primeiro exemplo. I've always looked up to my mom. I have always looked up to my mom. Eu sempre admirei minha mãe. Sempre admirei, olhei com respeito e admiração para minha mãe. Tá vendo? Então, look up to. Vou dar mais um exemplo para vocês. Kids always look up to their teachers. Kids always look up to their teachers. As crianças sempre admiram, olham com admiração e respeito para os professores, para os seus professores. Tá vendo? Look up to. Admirar, olhar com respeito e admiração. Pessoal, foi isso. 4 phrasal verbs. Façam exemplos com eles, como eu fiz aqui sentenças. Escrevam sentenças, não é? Para vocês praticarem e poderem memorizar. Phrasal verbs são muito importantes, não é? Vocês precisam se dedicar a aprender phrasal verbs e idioms também, não é? Que também é uma parte constante aí do inglês. Então eu sei que fica um pouco cansativo, mas é necessário. Às vezes, não é? Nós temos que fazer coisas que nós não gostamos, mas que são necessárias, não é? E eu espero, pessoal, com esse vídeo ter ajudado muita gente. Espero que vocês aprendam muito com esse vídeo. Até o próximo. Bye, bye!